Estamos felizes por estar aqui para adorar e louvar ao Senhor. Eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 23, versículo 11. Nós vamos conversar um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho sobre este versículo. Atos 23, versículo 11. O irmão Caio, aqui na fala dele, ele falou sobre esperança. E eu também gostaria de falar sobre a esperança também nessa noite. Os testemunhos, os hinos, o louvor, isso a gente entende que é tudo direcionamento de Deus, é Ele quem cuida, é Ele que trabalha, é o Espírito Santo que tem a liberdade de ir conduzindo o culto. E o Senhor colocou no meu coração esta palavra. Eu gostaria que você prestasse atenção, entendesse, porque o mundo diz que a esperança é a última que morre, mas nós sabemos que a nossa esperança ela não morre, ela já ressuscitou o terceiro dia, ela venceu a morte, ela está viva e ela está aqui nesta noite. Essa esperança é Jesus. Atos 23, versículo 11. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo. Algumas versões falam, coragem. Porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Eu quero frisar bem essa palavra aqui, onde Jesus disse: Paulo, tem ânimo. Paulo, coragem. E eu quero transferir isso para você nessa noite. Escute como se o Senhor estivesse falando o teu nome. Susan, coragem. Irmão Gilmar, coragem. Irmã Josefa, coragem. Irmã Flora, coragem. Os irmãos que estão aqui, ouçam o seu nome, o Senhor falando, coragem, tenha ânimo. E é essa esperança que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui, de falar um pouquinho, em alguns minutos. E a gente precisa entender que na nossa caminhada, na nossa vida, sempre é preciso a gente, de repente, parar um pouco para se fortalecer, parar para poder pensar, então depois para continuar até o destino, até onde o Senhor quer que nós chegamos. Isso é fato, nós precisamos parar de vez em quando. Só que algumas pausas, às vezes, elas não é intencional. Não é simplesmente eu chego e falo, eu vou parar agora, vou pensar, não. Alguns momentos são algumas crises, são alguns problemas que nos fazem parar, que nos fazem a gente pensar, e às vezes vem com barreiras, de repente como uma enfermidade, pode ser uma barreira que está te fazendo parar por um momento, às vezes pode ser uma mudança de emprego, ou às vezes até a falta do emprego, ou uma crise, qualquer situação que seja, às vezes vem de uma forma intencional para nos fazer parar. E às vezes nesse momento é oportuno, é interessante a gente parar, porque é um momento de repente da gente renovar as nossas forças, da gente tentar recomeçar uma nova etapa, parar e pensar para ver, espera aí, se isso está acontecendo, se eu estou passando por isso, de repente eu preciso parar, pensar, rever os meus conceitos, me achegar mais ao Senhor, para eu poder mudar de atitude, mudar a minha situação e o Senhor fazer renovar as minhas forças. Essa é a esperança que eu quero falar com você hoje. De repente você esteja num momento difícil, numa enfermidade, numa dificuldade dentro de casa, no trabalho, ou falta dele, mas o Senhor ele vai dizer para você nessa noite, coragem, ânimo, porque Ele tem algo especial para as nossas vidas. É Ele que renova as nossas forças. Somente Ele pode. Eu não posso chegar aqui e falar para o Samuel, eu posso dar uma palavra de ânimo para ele. Samuel, vamos lá, tenha forças, tenha ânimo. Mas pode ser que ele saia daqui e esqueça, porque sou eu que estou falando. Mas eu quero que você tenha aí a sensibilidade de ouvir o Senhor falando ao teu ouvido. Coragem, ânimo, porque ainda não acabou o plano que Ele tem para a tua vida. Paulo ele estava vivendo um momento assim, mas não porque ele queria, porque foi um problema que chegou na vida dele. A perseguição contra o ministério de Paulo estava tão grande, sempre foi desde o início. Até então ele era perseguidor, ele perseguia os cristãos. A partir do momento que ele teve o encontro com o Senhor, lá no caminho de Damasco,
que ele aceitou o Evangelho, ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele, ele passou a ser perseguido. E Paulo ele estava vivendo um momento dessa forma. Ele estava vivendo isso. E a perseguição se tornou tão forte que ele acabou sendo preso. E esta prisão, em especial aqui no capítulo 23 de Atos, de repente pode dar a entender que aquele seria o último dia de vida de Paulo, ou melhor, a última noite dele de vida. Ele estava preso. Ele já tinha enfrentado o Sinédrio era como se fosse um julgamento que os judeus faziam, para julgar o povo, para julgar os judeus, para julgar ali Israel. E ele já tinha passado por esse Sinédrio, por esse julgamento, e ele sabia o que queriam fazer com ele. E o que queriam fazer com ele era a morte. Queriam que Paulo fosse morto. E nesse momento ele está sozinho, numa cela fria, escura, numa fortaleza, numa prisão, e talvez fosse a sua última noite, a sua última dia de vida. Mas aos olhos humanos, Paulo ele estava o quê? Refém ali dos interesses dos romanos e interesses dos judeus. Eu não vou entrar nessa questão, mas ali tinha o interesse dos dois lados. De repente, as duas situações ali, tanto os romanos quanto os judeus, queriam ver ele morto, queriam ver ele destruído. Mas ele usou da sua cidadania, ele era judeu, mas ele também era romano, para se defender e sair desta situação também. Mas na verdade, Paulo, ele sabia e ele tinha convicção que a vida dele não estava nas mãos dos homens, estava nas mãos de Deus. E é assim que nós devemos ver e entender a nossa vida. A nossa vida não está nas mãos do homem, não está nas mãos de ninguém. A tua vida e a minha vida está nas mãos de Deus. Somente Ele tem o poder e tem a última palavra. Enquanto Ele não falar, enquanto Ele não agir, dizendo que acabou, enquanto você estiver vivo, ainda tem plano de Deus para a tua vida. O propósito dele não está acabado. Mas Paulo ali, ele estava o quê? Preparado para morrer por Cristo se fosse preciso. Quantos já ouvimos pregações e lemos que Paulo, ele deixava claro que se fosse preciso morrer, ele estava pronto. Mas nesse momento em que Paulo pensava ser o fim, Jesus apareceu para ele novamente. Como eu já disse, tinha aparecido para ele ali no caminho de Damasco. E agora apareceu para ele dentro de uma cela escura, onde não tinha mais ninguém, só estava ele. E às vezes nós de repente podemos estar passando por momentos difíceis dessa forma, que a gente não sabe se a gente vai ter força para continuar, se a gente vai ter ânimo para continuar, se a gente vai ter coragem para continuar. Mas o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele chega e Ele está de prontidão para nos animar, para nos dar força, para encher o nosso coração novamente de ânimo. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, não precisa responder, mas para você refletir. Você está precisando de forças para continuar nessa noite? Você está precisando de ânimo para continuar nessa noite? O Jesus que esteve lá com Paulo há muitos anos atrás, ele está aqui também nesta noite para te dar este ânimo. E aí eu dividi esse versículo em 3 partes. A primeira parte está falando assim: na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele. Jesus estava ao lado de Paulo. E Ele está ao nosso lado aqui também nessa noite. Glórias a Deus. No meio da noite, quando ele estava ali sozinho, naquela escuridão, naquele lugar escuro, úmido, acredito que com cheiro ruim, mau. Imagina uma cela escura, no fundo de uma fortaleza. Paulo, ele sente a presença diferente ao lado dele. O Senhor que ele conheceu lá no caminho de Damasco apareceu novamente para ele ali quando mais ele precisava de um companheiro. Quando mais ele estava ali precisando de uma palavra, de um conforto, o Senhor Jesus apareceu para ele. Glórias. Eu quero te dizer que o Senhor ele não aparece para nós, Ele está ao nosso lado todo o tempo. Ele está ao seu lado o tempo todo. Só que eu preciso ter fé, eu preciso entender isso pelos olhos da fé, eu preciso acreditar que o Senhor ele está o tempo todo ao meu lado. Pode ser que no momento difícil, que na dificuldade você se sinta sozinho. Paulo talvez estava se sentindo sozinho, mas o Senhor, ali o texto fala que se pôs ao lado dele.
E é interessante que Jesus ali, ele não se colocou à frente dele, não se colocou acima dele. O Senhor ali, ele preferiu estar o quê? Ao lado dele. E com esse gesto, Jesus, ele estava ali mostrando para Paulo que estava junto a dele, ombro a ombro. Se eu chegar aqui e falar para vocês e convidar alguém e falar assim, ó, vamos comigo até ali a padaria, ao mercado, eu vou andando na tua frente, você vai atrás? Eu vou correndo na frente? Não, nós vamos andar lado a lado, nós vamos conversando, nós vamos ombro a ombro. E é assim que Jesus ele anda conosco, ele anda lado a lado, ombro a ombro. Ele está ao teu lado, tenha certeza disso. Você não anda sozinho, você anda com o Senhor está ao teu lado. Aleluia, Senhor. E esta atitude de andar lado a lado é próprio do Senhor Jesus, porque Ele deixou os céus para vir aqui para morrer por mim e por você que somos pecadores. Isso é próprio do Senhor Jesus. Jesus ele está contigo a todo tempo, o tempo todo. Mas quanto mais você precisa dele, é aí que ele aparece. É aí que ele está, é aí que você sente a presença dele. E ele vai te dizer, como está escrito lá em Isaías, quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo rio, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É desta forma que o Senhor ele cuida de você. É nesses momentos difíceis que Ele está ombro a ombro com você, que Ele está ao teu lado, te guardando, te mostrando o caminho, falando, não é por aí, é por aqui. A palavra dele fala que Ele é luz para o nosso caminho, né? Lâmpada para os meus pés. Por que isso? Porque é lâmpada para os meus pés, porque ele ilumina agora e vai me dando um deslumbre do futuro, vai me dando um deslumbre no caminho. Então ele vai iluminando o teu passo a passo e vai te dando um deslumbre do teu futuro, do teu caminho, que é um futuro de paz, planos de bênção para a tua vida. Você acha que você está sozinho? Mas eu posso te garantir que Ele está ao teu lado neste momento. Ele está ao teu lado aqui na igreja, Ele está ao teu lado lá na tua casa, Ele está ao teu lado lá no trabalho, Ele está ao teu lado na escola, Ele está ao teu lado na dificuldade, Ele está ao teu lado no problema, Ele está ao teu lado quando você está sentindo dor, Ele está ao teu lado, Ele está ao teu lado e Ele está ao teu lado agora. Glória a Deus. O segundo momento deste versículo, que é a parte B do versículo, onde Jesus ele está falando ali para Paulo, tenha ânimo, coragem. Jesus ele está falando mais uma vez para nós, tenhamos coragem, tenhamos ânimo de perseverar, de insistir nesta caminhada. Porque o que Ele tem para nós é algo glorioso. Eu não estou dizendo coisas materiais não, eu estou dizendo a vida eterna com Ele, é algo mais importante que nós podemos buscar, que nós podemos lutar. Se a gente luta para a gente ter uma casa, para a gente ter um carro, para a gente fazer uma faculdade, para a gente criar os filhos, para a gente ter alguma coisa, isso é legítimo, nós temos que fazer isso sim, mas nós temos com muito mais vontade de lutar para a gente ter uma morada no céu, para a gente estar na eternidade com o Senhor. Aleluia. Porque quando a gente ajunta alguma coisa aqui, tudo passa. Hoje eu posso ter, amanhã eu não tenho mais. Mas a minha eternidade com Cristo é para sempre. Não tem como não eu perder ela. Eu preciso estar firmado. Eu preciso saber que Jesus está ao meu lado. E Ele está me dizendo, coragem, coragem, irmãos. Paulo ali, ele reconheceu aquela voz firme e suave do Senhor. Talvez ele estivesse sentindo o calor do Senhor próximo dele, falando para ele, coragem, tenha ânimo. Eu quero te dizer que esse é um som maravilhoso. Eu quero pedir para você que, se você ainda não tem essa sensibilidade, ore ao Senhor, peça ao Espírito de Deus que te dê essa sensibilidade de você sentir o Senhor falando ao teu coração, coragem, ânimo. Aleluia. E a voz do Senhor, ela é maravilhosa porque ela tem autoridade sobre todas as coisas. Nesse momento que ele estava ali, dando uma ordem para ele ter coragem, para ele ter ânimo. É a ordem do Senhor. Eu quero acreditar que o coração de Paulo deve ter se enchido. Imagine você enchendo um balão onde ele cresce, onde dá ânimo.
Era assim que Paulo, de repente, ele estava se sentindo sozinho, achando que iria morrer, que não tinha mais saída, que era a última noite, mas ali o Senhor deu coragem para ele, deu ânimo, ele se inchou, eu creio que ele acreditou que o Senhor é a força dele. O Senhor é a nossa força. Nós só podemos buscar a força no Senhor. Eu não tenho outra coisa, eu não posso buscar, o Salmo diz que em carros, em cavalos, ou qualquer outra coisa, porque a mão do Senhor ela é mais forte. Eu prefiro confiar no Senhor do que confiar em qualquer outra coisa. E uma só palavra do Senhor é suficiente para mudar a tua vida, para mudar a tua situação. E eu só quero trabalhar com essa palavra: coragem, ânimo. É essa palavra que o Senhor ele tem para as nossas vidas. Por isso nós precisamos de forças. Quando a gente renova as nossas forças, quando a gente renova a nossa esperança, é pela palavra do Senhor. É quando a gente consegue ouvir o Senhor dando este ânimo para as nossas vidas. O Senhor ele criou todas as coisas apenas com a palavra. E é nesta noite, com a palavra dele, ele está dizendo coragem, ânimo. Vamos sair daqui animados em nome do Senhor Jesus. As coisas estão difíceis? Estão. Mas o Senhor está dizendo aí ao teu ouvido, coragem. Mais uma vez, se você não ouviu a voz do Senhor, peça para o Espírito Santo ele trabalhar no teu coração, ele te trazer essa sensibilidade, ele trazer esse discernimento para que você tenha essa esperança. Quando a gente fala de esperança, a gente fala de expectativa. Então toda vez que você ouvir a palavra esperança, é porque você está esperando, está criando expectativa para receber algo, para ter algo. E o que o Senhor tem para as nossas vidas hoje é o ânimo, é a coragem de nós perseverarmos e continuarmos caminhando até aonde Ele definir e quiser que nós vá pela fé. E a terceira parte do versículo, para a gente já finalizar, ele está dizendo lá: pois de modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também faças em Roma. Aqui Jesus está garantindo a Paulo que ele vai continuar. Olha que coisa maravilhosa. Paulo estava ali achando que não tinha mais jeito, que era o seu último dia, sua última noite. Quando amanhecesse ele estaria morto, mas aí o Senhor se põe ao lado dele, fala com a voz suave, coragem, tenha ânimo, e ainda diz para ele assim: você estava testemunhando do meu nome aqui em Jerusalém, você está fazendo a minha obra, está fazendo aquilo que eu te mandei. Importa que você ainda vá até Roma, vá mais longe ainda, para dar o mesmo testemunho, para falar do meu evangelho, para falar do meu amor. Então saiba que o Senhor ainda tem muitos planos para a tua vida. Eu creio. Não está acabado, não está encerrado. O Senhor ele está dizendo, ele está te garantindo que você ainda tem uma caminhada. Ele está garantindo que você ainda precisa testemunhar, falar do evangelho dele ainda a muitas pessoas, a muitos lugares. Só que eu preciso fazer o que Paulo fez, confiar no Senhor, entender que Ele é soberano, que Ele pode todas as coisas. Paulo ele estava em Jerusalém, tinha acabado de dar o seu testemunho ali no Sinédrio. Ele tinha contado a sua conversão, ele tinha falado o que Deus tinha feito, o amor de Jesus para com a vida dele. E mesmo assim, quiseram matá-lo, não acreditavam no Evangelho de Cristo. Mas quando a gente se dispõe a fazer a vontade do Senhor, Ele honra as nossas vidas, Ele cuida das nossas vidas. Sabe o que aconteceu com Paulo? Um pouquinho mais para frente ali vai falar que Jesus ali, ele garantiu que ele iria continuar, que não era o fim dele. E o Senhor cuidou, o Senhor livrou ele daquela cilada que estavam criando para ele. E lá no versículo 23, no mesmo capítulo 23, fala que ele foi protegido por 200 soldados, 70 cavaleiros, 200 lanceiros. Olha como o Senhor cuidou e providenciou que Paulo continuasse vivo para pregar o Evangelho. Um só homem precisava de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros. O Senhor ele dá ordem para que a tua vida seja protegida, para que você seja cuidado.
Muitas vezes nós oramos pedindo ao Senhor e agradecendo a Ele pelos livramentos que Ele nos dá, livramentos que nós não percebemos, que nós não vemos. Mas nós temos que ser gratos a Ele a todo tempo. Aqui Paulo, ele pôde ver a mão do Senhor. E com isso ele foi escoltado, ele pôde continuar a obra do Senhor. E a sua caminhada até Roma, Paulo ali, ele pregou, ele testemunhou para governadores, para a esposa de governadores, para rei, para rainhas. Ele sofreu um naufrágio, como os irmãos sabem, mas ele chegou até o destino dele, ele chegou até Roma. Lá em Roma ele pôde pregar o Evangelho, ele pôde morar, ter uma vida normal. O texto vai falando um pouco mais para frente. Lá no capítulo 27 fala sobre isso, depois no 28, ele teve uma vida normal, ele pôde morar numa casa alugada, onde ele recebia as pessoas para falar do Evangelho, sem ninguém perturbar, sem ninguém atrapalhar. O reino de Deus foi pregado e ali ele fez a obra do Senhor com todo o amor, com todo o carinho, porque Jesus ele prometeu que ele iria e ele foi. Então quando o Senhor promete, se eu prometo, talvez tenha a possibilidade de não ser cumprido, ou seja, 90% pode ser que não se cumpra, mas quando é o nosso Deus, quando é o nosso Jesus que Ele promete, é 100% de garantia que você vai chegar. Glória a Deus. Posso dizer até que é mais de 100%, porque é o Senhor quem garante, é Ele que promete e Ele cumpre as suas promessas. E mais uma vez eu falo para você que o Senhor ele tem planos de paz para a tua vida, Ele tem planos de paz para a tua família. Mas eu preciso fazer o quê? Eu preciso cumprir o propósito que Ele tem na minha vida, porque aí Ele vai garantir a vitória. Ele vai garantir a promessa que Ele tem feito para a tua vida. Se Ele tem prometido a salvação, cumpra o propósito do Senhor, porque a salvação ela vai chegar até a tua casa. Se Ele tem prometido a cura, cumpra o propósito do Senhor, que a cura ela vai chegar até a tua casa. Nós precisamos entender o plano de Deus, nós precisamos entender o tempo de Deus. Tem coisas que não é para já, mas se foi Deus quem falou, foi Deus que prometeu, vai se cumprir no tempo dele. Deus ele quer revelar para nós o propósito dele. Se eu ainda não entendi, se eu ainda não sei qual é o propósito, ore ao Senhor e fala: Senhor, me mostre qual é o teu propósito na minha vida. Senhor, eu quero entender, eu quero saber. Mas eu já posso te adiantar que o propósito dele para a tua vida é que você pregue o Evangelho, que você divulgue o nome dele, que você fala que ele ama, que ele salva, que ele cura, que ele liberta. Este é o propósito de Deus para a tua vida. Comece a cuidar mais das coisas de Deus. Eu aprendi algo para a gente parar um pouco de pedir só para nós e pedir mais pelos outros, que a bênção do Senhor ela chega também nas nossas vidas. Esse é o verdadeiro Evangelho. É eu me preocupar com o próximo, eu me preocupar na coletividade, com o bem-estar dos irmãos, com o bem-estar das pessoas. Isso faz com que a bênção de Deus também chegue na minha vida. E aí você vai saber que o Senhor ele tem muito mais para a tua vida, Ele vai te levar em lugares que você nem imaginava. Lá em Efésios 3:20 fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E o Espírito Santo dele, ele opera nas nossas vidas. O Espírito Santo, ele opera na sua vida. E mais uma vez ele está te dizendo coragem, ânimo, porque ele está ao teu lado, ombro a ombro, para te levar na caminhada e dizer que você vai prosseguir, que a vitória está próxima. Eu preciso simplesmente entender e acreditar. Mas eu preciso acreditar não só aqui, porque eu estou ouvindo essa palavra. Não, eu preciso acreditar em todo o tempo. Quando eu sair daqui das portas da igreja, estiver indo para minha casa, andando de carro, de ônibus, qualquer que seja o transporte, eu tenho que sair seguindo e falando: Senhor, eu creio, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor está ao meu lado, que o Senhor pode estar comigo aqui agora, a todo tempo e todo tempo. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos viver o propósito de Deus nas nossas vidas. E com isso Ele vai garantir a vitória. Se coloque de pé, por gentileza. Jesus ele te garante que você vai continuar. Feche os teus olhos. Quando você achar que a caminhada está difícil, que você estiver desanimado, lembre-se que Jesus está ao seu lado e Ele fala ao teu coração, te dando coragem, te garantindo a vitória, mostrando o propósito para a vida deles.
Eu quero dizer para você não desanimar, porque Jesus ele está contigo, Ele vai te ajudar até o fim. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos agora, Senhor, gratos a Ti, Jesus, por estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Ó Deus, te louvando, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está aqui, Senhor, ao nosso lado. A Tua presença, ela é real sobre as nossas vidas, Pai. O Senhor tem cuidado dos Teus filhos aqui, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, continuar falando aos corações dos Teus filhos. Ó Deus, que eles possam estar dispostos, Senhor Deus, a entender o Teu propósito, a falar do Teu amor, a cuidar das Tuas obras, Senhor Deus, a cuidar, Senhor Deus, do Teu Evangelho, Pai, porque o Senhor cuida da nossa família, o Senhor cuida da nossa saúde, o Senhor cuida da nossa vida sentimental, o Senhor cuida da nossa vida emocional, o Senhor cuida, Senhor, da nossa saúde, o Senhor cuida dos nossos filhos, o Senhor cuida dos nossos pais, o Senhor cuida de tudo, Pai, porque foi o Senhor que criou, foi o Senhor quem deu, foi o Senhor que instituiu, foi o Senhor que estabeleceu. Ó Deus, e não existe nada que possa impedir a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos. Ó Pai, porque nós cremos que a Tua misericórdia, ela se renova a cada dia sobre as nossas vidas. Ó Deus, que a Tua graça continue sendo derramada sobre as nossas vidas, que o Teu bálsamo seja derramado sobre as nossas vidas, Pai, e que nós possamos, Senhor Deus, testemunhar, Pai, a Tua vitória, que nós possamos testemunhar que o Senhor cumpriu a Tua promessa nas nossas vidas, Pai, e que as portas do inferno ela não prevaleçam contra a Tua igreja, que as portas do inferno ela não prevaleçam contra a vida dos Teus filhos aqui, Pai. Ó Deus, que aqui, Senhor, cada família representada, Pai, que nós possamos chegar nas nossas casas, Pai, e encontrarmos situações diferentes. Ó Deus, visita, Senhor, aqueles pais, filhos, Pai, que estão presos às garras do inimigo, Senhor. Visita os maridos, visita as esposas, visita, Senhor, os familiares, Pai. Muitos daqueles, Pai, que nós não alcançamos, mas o Teu Espírito Santo ele está em todos os lugares. Ó Pai, aonde tem abertura, aonde tem liberdade, o Senhor entra, o Senhor trabalha, o Senhor cura. Ó Deus, e nós cremos, Pai, que o Senhor vai mover as águas. Ó Pai, que os rios, que as águas não vão nos submergir, que nós não vamos ser queimados, porque o Senhor está conosco, Pai. Nós cremos em Ti, Senhor, e Te agradecemos na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podeis assentar.